Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de oração. Vamos usar aqui como base o livro do nosso querido Padre Rui Marim, Teologia da Perfeição Cristã, da editora Bach. Também tem traduzido em português pela editora Magnificat. Vai falar o seguinte: a palavra oração pode empregar-se em muitos sentidos. O seu significado varia totalmente segundo se tome uma acepção gramatical, lógica, retórica, jurídica ou teológica. E aqui nós vamos abordar o sentido teológico do que seria a oração, né? Algumas definições dos santos aqui, vamos lá. São Gregório Nizeno vai dizer o seguinte, o São Gregório de Nícia, né? A oração é uma conversação ou colóquio com Deus. A oração é uma conversa, uma conversação ou um colóquio com Deus. São João Crisóstomo, a oração é falar com Deus. Santo Agostinho, a oração é a conversão da mente a Deus com piedade e humilde afeto. A oração é a convenção da mente a Deus com um piedoso e humilde afeto, melhor dizendo. São João Damasceno vai dizer o seguinte: a oração é a elevação da mente a Deus, ou também a petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura vai dizer: a oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. Santa Teresa nos diz: é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Repito, Santa Teresa de Ávila fala: é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Aí vai falar aqui o Padre Rui Marinho, né? É a elevação da mente a Deus. A oração é como esse ato da razão prática, né? Alguns escotistas falavam isso, né? Que a oração é um ato da razão prática. Mas no caso, aquilo que vai dizer São João Damasceno é diferente. Ele vai falar que é essa elevação da mente a Deus. Ele vai focar mais a questão aqui da inteligência, né? Que convida à vontade. Então, meus irmãos, aqui eu li só alguns trechos, né? Da Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Rui Marim. E vamos meditar um pouco sobre o que de fato é a vida de oração a partir dessas definições que estes grandes santos nos deram. E aqui a gente precisa entender que é muito profundo. Primeiro, essa elevação. Isso mostra que quando nós rezamos, nós não ficamos apenas em uma vida natural, nós somos elevados por Deus. Nós não estamos fingindo que estamos falando com um amigo imaginário, não. É aquele que é o nosso amigo, de fato, como fala Santa Teresa. É tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. E muitas vezes nós acabamos duvidando desse amor e por isso não rezamos. Mas a grande oportunidade de ser impactado, de ser transformado por esse amor, é de fato se expor
tratar com Deus. Quantas vezes nós nos deparamos tão preocupados e ficamos conversando conosco mesmo e não resolve nada? Será que resolve você passar o dia preocupado, preocupada, conversando consigo mesmo, consigo mesma? Não, não resolve. De fato, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser deve se voltar para Deus. É Ele que sabe resolver os problemas, é Ele que sabe nos santificar, é Ele que faz e realiza isso, é Ele que nos consola, é Ele que nos corrige, é Ele que faz tudo. Então a gente precisa ter esse abandono nas mãos de Deus. O grande problema é que nós nos preocupamos e queremos resolver do nosso jeito todas as coisas. Às vezes nós dizemos que temos fé, que amamos a Deus, mas falta este coração rendido ao Senhor. Bem-vinda, Alê, que Deus te abençoe. E nós precisamos saber que Deus se agrada quando nós pedimos socorro, pedimos a sua ajuda. Deus já sabe, é claro, mas é um ato de humildade. A oração é esse ato piedoso, como foi falado aqui, esse coração filial, mas é esse filho humilde, não é esse filho orgulhoso. A própria palavra de Deus fala que Deus dá sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quantas vezes a gente fala assim, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Isso é um ato de orgulho muitas vezes, porque Deus se agrada quando nós pedimos o que convém. Quando não convier, a gente pedir algo que não convém, por imaturidade, por falta de discernimento, Deus vai entender. Claro que Ele não vai dar uma coisa que vai nos fazer mal. São Tiago, no capítulo 4, se eu não estou equivocado, ele vai falar, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quantas vezes nós estamos preocupados em pedir só coisas que passam, né? Nós podemos pedir coisas materiais? Não tem problema, claro que pode. Às vezes nós rezamos e pedimos só coisas materiais e nunca pedimos os bens espirituais. Senhor, me dê um coração paciente, um coração humilde, uma alma fortalecida contra as tentações, um coração generoso para com o próximo. Me faz ser uma pessoa de discernimento. Me faz, Senhor, ser uma pessoa de vida de oração. Dai-me a graça, Senhor, de ser uma pessoa alegre em Ti. Dai-me a graça, Senhor, de viver a verdadeira caridade, de crescer na fé, crescer na esperança, crescer no santo temor, crescer na bondade para com o próximo. E tantos outros bens espirituais. E geralmente nós não pedimos isso. Nós pedimos muito pouco. Nós devemos insistir em pedir esses bens porque são bens que não passam. São bens que durarão para a eternidade. É necessário pedir isso para a nossa vida, pedir isso para a vida daqueles que nós amamos. Que Deus fortaleça, que Deus converta, que Deus santifique, que Deus derrame os seus dons, suas graças sobre nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos. Mas quantas vezes nós ficamos somente fixados nas coisas que passam? Isso mostra o quanto nosso coração está voltado para as coisas da terra, apegado. É tanto que muitas vezes acontece, na missa nós ouvimos, né? Corações ao alto, e nós falamos, nosso coração está em Deus. Mas muitas vezes o nosso coração está apegado a tantas outras coisas, que no lugar de nos
a ajudar, ir para o Senhor, nos unirmos a Ele, nos afastam dele. Vou continuar lendo aqui o que o Padre Rui Marinho nos diz. É uma das finalidades mais nobres e próprias da oração. Seria um erro pensar que só serve de puro meio para pedir coisas a Deus. A oração, deve ser de adoração, de louvor, de reparação dos pecados e de ação de graças. Como eu falei, a gente não pode achar que a oração a gente não deve pedir, mas não deve achar que a oração é só para pedir. É para nós nos rendermos a Deus, a adoração, o louvor, a reparação dos pecados e a ação de graças. Pelos benefícios recebidos das mãos admiráveis do Senhor, através da oração, né? E também pedir, né? Mas pedir o quê? Coisas que convêm à nossa salvação eterna. Não é proibido pedir coisas temporais, porém, não principalmente, nem colocando nelas o nosso fim único da oração. Vou rezar só para pedir alguma coisa material, emprego, saúde física. Pode pedir isso? Pode, não tem problema. Não pode fixar a oração toda nisso e sempre nisso, né? Essas coisas devem ser pedidas para nós servirmos melhor a Deus com nossa saúde, servirmos melhor a Deus com nosso emprego, servirmos melhor a Deus tendo a nossa casa, servirmos melhor a Deus tendo esses bens. As petições da nossa oração devem se referir, em especial, referindo-se à vida sobrenatural. O temporal vale muito pouco, passa rápido e é um bem fugaz como um relâmpago. Se pode pedir unicamente essas coisas, mas que sirvam para os interesses e maior glória de Deus, nunca centralizando em nós esses pedidos, né? São Pio de Pietrelcina até fala, né? Sempre eu repito essa fala porque para mim é muito caro, de São Pio de Pietrelcina. Quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, e quem não reza se condena. Então, nós não podemos crescer na graça, vencer as tentações sem oração. Às vezes a gente é tentado além das nossas forças. Por quê? Porque Deus quer nos dar uma força maior para vencer a tentação, mas nós não abrimos as mãos através da oração para receber armas, graças, para vencer as tentações mais intensas e mais constantes. Então Deus não permite que venha uma tentação maior do que a gente possa suportar. Não permite. Porém, se eu estou raquítico, quase que não sei a palavra, né? Se eu estou definhando, se eu estou sem me alimentar espiritualmente, sem ter o oxigênio espiritual, sem ter essa água viva da oração, da vida sacramental, da vida interior, como é que eu vou vencer o tentador? Qualquer sopro, qualquer beliscão, eu me arrebento. Porque eu estou ali fragilizado, sem me alimentar, sem respirar bem, sem treinar, né, na vida interior. Então, quando o mundo, quando os demônios, quando a carne vier, eu caio logo. Porque essas tentações são até pequenas, mas como eu estou muito fraco, raquítico, quase que não sei a palavra, eu definho, eu sucumbo na tentação. Porque eu não busquei os meios que Deus me deu para vencer os inimigos da minha alma.
Então é preciso a gente ter essa postura humilde, buscar o socorro do Senhor. Então, às vezes a gente é muito imprudente, né? Muito, até mesmo pretensioso. Ah, eu vou vencer o demônio, eu vou vencer as coisas. Mas vai vencer com o quê? Na verdade, quem vence é o Senhor. Aquilo que fala São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso se dá pela vida espiritual. Como é que Cristo vai viver em mim se eu não tenho nem vida sobrenatural? Tudo para mim é preocupação, distração, coisas fúteis no que eu penso, no que eu falo. Não tem como nós... Bem-vinda, Fabiana. Não tem como nós vencermos o maligno, o inimigo, se a gente não vai para a fonte. O profeta Isaías, né, ele vai até trazer essa reclamação do Senhor. O profeta Jeremias vai falar algo parecido também, que o povo começa a buscar em cisternas rachadas, cisternas sujas e rachadas, né, uma água toda embotada, no lugar de procurar nele, que é água limpa, água viva. E às vezes é isso que nós fazemos. Nós queremos a paz, a felicidade, o consolo, mas nós buscamos tudo isso fora de Deus. Então é impossível que eu seja consolado, refrigerado, fortalecido, convertido, santificado, se eu só busco Deus quando me convém. Ah, eu estou passando por uma tribulação, eu vou até Deus. Ah, eu estou com uma dúvida para discernir algo, eu vou até Deus. Deus vai se tornando alguém que eu trato como um empregado, um gênio da lâmpada, que está ali para realizar os meus desejos, para dar as soluções que eu quero. Não. Como fala Santa Teresa de Ávila, é um trato de amizade, de estar a sós, muitas vezes, não é poucas, muitas vezes, com aquele que nós sabemos que nos ama. Como a própria Santa Teresa fala, a oração não consiste em muito falar, mas em muito amar. Em muito amar. Bem-vindo Alba, bem-vindo Marcos Weldes. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Porque às vezes a gente acaba não crescendo na vida espiritual, se magoando muito com as pessoas, porque nós esperamos das pessoas o que só Deus pode dar. Por isso a gente se frustra. A gente espera do outro muita coisa. Exige do outro uma maturidade, uma perfeição, que é próprio da nossa imaturidade exigir. Isso é muito perigoso. Isso é falta de quê? De vida interior. Porque quando nós temos uma vida interior, uma vida sobrenatural, uma vida na graça, o que nós fazemos? Nós vamos tendo paciência com os limites do outro. Não é aprovar o pecado. De forma alguma, nós devemos corrigir o próximo com caridade, com firmeza. Mas nós vamos respeitando o tempo de Deus na vida de cada pessoa. Porém, alguém que não reza, ou só reza de forma conveniente para ela sempre vai esperar do outro aquilo que deve vir só das mãos de Deus. Então, estejamos atentos a isso, né? Esses nossos enganos na nossa vida espiritual. O que é ser santo? É crescer na graça, crescer, crescer, crescer. E nós crescemos na graça como? Comungando bem, rezando bem, confessando bem, fazendo bem as coisas. E para isso, a gente precisa se esforçar. Não é mágica. A vida de oração não é mágica. É um dom e é um hábito. É um hábito porque eu preciso estar em um local de oração. Para mim fazer essa live, eu preciso parar, estar no local e arrumar o local.
Para que eu possa rezar, para que a oração flua melhor, eu preciso ter um local, um ambiente de oração, como eu já falei em outras lives. Preciso ter um tempo fixo, me disciplinar. Como eu tenho tempo para almoçar, para tomar banho, para conversar com os amigos. Bem-vinda, Val, seja bem-vinda, irmã. Assim como Adão e Eva, eles tinham um local ali no paraíso, né? Onde eles falavam com Deus. Tinha um horário que era a brisa da tarde. Ou seja, a oração tem horário, tem tempo ali devido, começo, meio e fim. Tem a prioridade, porque Adão e Eva conversavam a brisa da tarde, ou seja, no comecinho do dia, porque para o judeu a brisa da tarde quer dizer o começo do dia. É a coisa mais importante, né? Claro, tem pessoas que não conseguem rezar pela manhã, assim, aquela oração mais demorada. Então, reza tarde. Mas quem pode, a oração da manhã vai conduzindo todo o dia, né? Todo o dia. Vai sendo um norte, um rema para todo aquele dia. A gente precisa favorecer. Mas, então eu rezei durante aquele momento e o restante do dia eu não vou rezar? Não, vai sim. O restante do dia você está no trabalho, você eleva sua mente a Deus. Você está no estudo, pode elevar sua mente a Deus. Você está no caminho, no transporte, eleva o seu coração a Deus, se une a Ele. Mas é preciso esse momento parado. Eu não posso achar que minha vida agitada, correndo para um lado e para o outro, eu vou conseguir rezar. Tem um momento onde eu paro, falo e escuto de Deus, me uno a Ele, e durante todo o dia, esse momento que eu tive vai me ajudar também a unir-se a Ele em outros momentos, claro. Aqui eu estou falando de oração íntima, oração espontânea, né? O nosso terço, a gente também pode, ou rosário, né? Outras devoções, a gente também tem que tirar um momento para fazer bem. Mas às vezes a gente faz tudo para Deus de forma relaxada. Tudo para Deus é o que sobra. Como é que a gente vai conseguir ser uma pessoa forte em Deus se eu só dou as sobras para Ele? O tempo que sobrar, eu rezo o terço. O tempo que sobrar, eu leio as Escrituras. O tempo que sobrar, eu leio um livro espiritual. Não, para Deus não é as sobras, para Deus é o melhor. Isso vai exigir de nós disciplina. Porque tempo ninguém tem não, todo mundo é ocupado. Se a pessoa for esperar rezar, ler um livro espiritual, rezar um terço, um rosário, quando tiver tempo, sobrando, nunca vai rezar. Vai viver igual um bicho, porque sobrar tempo não sobra. Se o dia tivesse 48 horas, não sobraria. Porque nós vivemos correndo. A gente precisa dizer, não, é prioridade. Assim como eu preciso de um tempo para comer, para tomar banho, para trabalhar, para dormir, eu preciso ainda mais de um tempo para estar com Deus. Às vezes, mas Ele está comigo, sim, mas você precisa, eu preciso estar com Ele. Porque para que haja um laço de amor, os dois precisam estar. Deus me olha e eu preciso retornar esse olhar de amor. Retornar esse olhar de um amor profundo por Deus. Santo Agostinho falava, e Santa Faustina, né? O primeiro eu te amo, quem deu foi o próprio Jesus. E nós devolvemos esse eu te amo. Só que às vezes nós temos vergonha de declarar o nosso amor publicamente a Deus. E até quando nós estamos a sós com Ele, nós não conseguimos declarar, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Meu amor é tão fraco, tão pobre, mas eu te amo. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar com a minha vida. Vamos pedir a Deus que nos ensine a rezar, que nos ensine a amar. Santo Tomás de Aquino fala que Deus é amor em atos. E nós também devemos corresponder esse amor em atos. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Salve Maria. Bem-vinda, Adriana.